que é a febre dos patinetes no Brasil e os problemas em São Paulo. Isso aí deu o que falar essa semana aí, né? Então, né? Primeiro sobre a questão da febre do aumento de patinetes, né? Então, depois de São Paulo, os patinetes elétricos chegam a outros locais, né? Então, duas de grandes empresas prestadoras de serviço na capital focam na expansão nos próximos meses, né? Então, não tá mais aquela coisa de só ter isso em São Paulo. Então, grandes capitais, cidades do interior, já começam a ver esses patinetes aí chegando, né? Eu até, esses dias, não faz tempinho, eu já tava lá em Campinas, né? Eu vi uma bicicleta da Yellow lá jogada lá no meio. Eu até pensei, será que o cara veio de São Paulo até aqui de bicicleta ou será que tem aqui? Fiquei curioso. E qual que foi a resposta? Tem Foi lá, né? Inconclusiva. Tem em Campinas, Yellow, sim. Inconclusiva. Tem em várias outras cidades do Brasil aí. Ó, o Vini, nosso furo de notícia aqui, já falou que a Grow já assinou com a prefeitura hoje. Vini, já manda no comentário aí. Então, assinou o quê? Manda aí mais informações que a gente... Vini, nosso repórter na rua. O Vini é o... Como é que chama aquele repórter lá da Globo, que é muito engraçado? Esqueci, velho. Opa, deixa pra lá. Isso aí, ó, vai falar aqui, daqui a pouco tá tudo da Live News tomando processo aí, não queremos. Segue aí, fala da notícia aí, o que tem mais pra dizer? Não tem mais nada, né? Tá tudo certo. Então, ó, vou falar aqui um negócio. Tem empresas diferentes entrando no mercado aí, tem novos entrantes para patinete. Tem a Flip On, que é começar em 7 estados. Olha só, 7 estados, né? Todo mundo começou aqui em São Paulo. A parada deu certo, virou febre. Então essa aqui já quer começar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só isso, simplesmente, né? Começar em 7 estados, não são só cidades. Cada um desses estados aí, pelo menos a capital, já está garantido, então. Sim. E, cara, eu acho muito louco isso e é muito importante isso para consolidar o patinete como um negócio que veio para ficar. Para uma coisa que seja permanente. Não só o patinete, né? Provavelmente vai ter mais outras coisas de mobilidade junto, vai ter bicicleta, vai ter outras coisas aqui, mas como o patinete é o motivo aí de toda a polêmica da semana, é uma coisa a se pensar. São Paulo, como a maior cidade do país e como uma cidade cheia de problemas de mobilidade, que o patinete ajudou a solucionar, não à toa teve essa demanda alta. Então, comprovando aí que outras cidades também vão poder usar e que tem mais empresa querendo explorar esse mercado e tendo esse potencial. Então, São Paulo, a princípio, foi uma cidade que saiu na frente e agora está meio que tendo um retrocesso aí. As outras vão evoluir nisso. Esperamos que sem os mesmos problemas jurídicos aí. E São Paulo, pelo jeito, está ficando para trás, né? Sim. Então, tem outra empresa aí que está focada em expansão, né? Que é a School, né? Que ela é uma empresa aí que olha mais para a parte corporativa, né, e tal, então é uma empresa, né, mais que tenta vender direto para empresas, né, nessa questão da locação dos patinetes. Eles estão de uma frota de 300 patinetes, querem ampliar para 2.500 até o final desse ano no estado de São Paulo, né. Mas aí, ainda assim, com essa questão de expansão, né, muitas empresas ainda têm alguns problemas, né, para poder lidar com essas regras que foram impostas aí pela prefeitura aí na última semana. Estou perguntando para o Vini aqui o que a prefeitura assinou. Não sei se ele está atrasado em relação ao que a gente está falando aqui. Tá aí a matéria? Tá aí aonde, pô? Ah, tá. Já mandou o link aqui, ó. Dá uma olhada aí, então, PH, enquanto eu vou falando aqui. É o seguinte, então. Tem esses novos entrantes em outros estados. Em contraste disso, São Paulo está passando por essa problemática toda, né? Alguns dizem que justamente por ter sido São Paulo a primeira adotante na micromobilidade, mas esperamos que não. Esperamos que nos outros estados isso evolua e floresça, para dar um exemplo para que São Paulo seja um lugar a se adequar e não se torne a regra disso daí, né? Então, assim, tem aqui as regras da prefeitura, né? Então, na nova regra tem várias outras coisas. A circulação do patinete, por exemplo, na cidade, publicada na quarta-feira agora, né? Dia 14, né? Já tem mais de uma semana até. Pode inviabilizar o mercado, né? Que tá aí a Yellow e a Green, né? Que fundiram e fizeram a Grow, né? Então, eles não ficaram muito satisfeitos com as novas regras, além da notícia que saiu, né? Saiu vídeo dos caras aprendendo, dos caras do estado, né? Da prefeitura, apreendendo aí os patinetes, jogando na caminhonete lá, inclusive com risco de estar danificando o equipamento. Então foi assim, um grande absurdo. Não acho que alguém apoie aquilo ali que os caras fizeram, independente se a pessoa acha o patinete bom ou ruim, independente se a pessoa acha que o patinete está
causando muito acidente, e ninguém acha certo o que os caras fizeram ali, que pegar e ficar jogando, danificando material, e sim também ter apreendido, né? Tem todo um problema no meio dessa história aí, porque tinha uma data e a Grow já estava conversando com a prefeitura, e só que a prefeitura resolveu antecipar, então deu toda uma problemática aí, sem pensar na consequência para a empresa, né? Porque é muito ruim, a empresa está gerando um emprego aí, que está pagando imposto, que está fazendo um monte de coisa. Achei muito nada a ver isso aí, né? Sim. A matéria que o Vini mandou aqui fala que eles tinham que ter feito um cadastro junto à prefeitura, por isso que a prefeitura recolheu os patinetes dele, porque tinha que ter feito até dia 28, aí eles foram recolhidos dia 31, que eles estavam ilegais, né? Então, como não foi cadastrado, por isso falaram, então tem que tirar tudo. Sim, mas isso aí foi criado de repente, Sim. Entendeu? Como eu falei, eles estavam já negociando e tinha um prazo bem maior, Sim, e eles estavam tentando ver se adiava, a prefeitura antecipou, segundo o prefeito, afirmando que foi por causa da quantidade de acidente que aumentou, né? Sim, então, isso eu sei. O que eu estou dizendo é que o que da matéria ela está dizendo que simplesmente eles assinaram o cadastro para poder rodar, entendeu? Essa foi a assinatura lá. Então, mas a questão dos principais pontos de desacordo, que são os pontos que a gente vai esmiuçar aqui, ainda não foram sanados, né? Então, sim, eles podem rodar agora legalmente, mas ainda estão conversando para ver como é que resolve os pontos aí que não estão concordando. E, inclusive, os pontos de desacordo, segundo a própria Grow, são pontos que inviabilizam o negócio. Uhum. Pode chegar ao ponto deles resolverem parar de atuar em São Paulo por causa disso. Então, assim, realmente faz sentido. Vamos analisar aqui, porque eu acho que realmente a resposta da Grow faz sentido. Então, vamos lá para você entender melhor esse caso, né? Então, o decreto da gestão do Bruno Covas, né, do PSDB, é provisório, né? Então, ele pode durar acho que até 3 meses, alguma coisa assim. E recebeu críticas também de um especialista em legislação no trânsito e de militantes da mobilidade da cidade. Ou seja, foi um decreto aí que desagradou, acho que todo mundo. Acho que quem gostou foi só o próprio Bruno Covas, né? Mas as pessoas foram muito... não gostaram dessas coisas porque ou atrapalhou quem está fornecendo o serviço ou atrapalhou quem está consumindo esse serviço, né? Pode crer. Inclusive, nem tudo foi coisa que a Grow achou ruim. Uhum. Por exemplo, teve uma parte que eles acharam positiva, que foi o veto do uso do patinete nas calçadas, que é um negócio que nem eles incentivavam. Acho que até deve danificar o equipamento, ficar usando em calçada, que geralmente não é retinho, é muito, né, cheio de ondulação, de elevação ali, que deve, por ser desnivelado, né, mais para usar em ciclovia, em espaço mais plano e tal. E aí eles viram isso como positivo, mas... por exemplo, a liberação de via com velocidade máxima de 40 km por hora é ruim. Então, e pode até em vias até 40 km por hora, mas o patinete limitado a só 20 km por hora. Uhum. Então, isso aí já é uma coisa que afeta mais aí o modelo de negócio, afeta o cliente final que utiliza o equipamento. Exato. E a Grow também criticou a aplicação de multas, né, para quem descumprir as regras, né? Então, no final a gente vai falar direitinho quais são cada as regras. Mas essas multas da prefeitura variam de R$100 a R$20.000, né, por multa. E elas podem ser aplicadas tanto ao usuário, né, que seria difícil aplicar, mas pode ser aplicada, quanto à empresa dos patinetes. Ou seja, pode multar diretamente a Grow por um uso indevido do usuário, né, em caso de infrações. Nos dois casos, quem recebe a multa é a empresa que explora o negócio, ou seja, a própria Grow, ou outra, né, que vai receber. E cabe a ela decidir se repassa ou não a multa aos usuários, né, que tem uma coisa que a gente discutiu aqui, que mesmo para a empresa fica difícil saber quem foi que estava usando. Pô, falou assim, montou ali um patinete na Avenida Brasil às 3 da tarde. A Grow no sistema ela fala, pô, tinha 15 pessoas com patinete ali naquela hora. Quem foi que fez a parada, né? Tipo, é complexo. Pode crer. Então, assim, tem uma frase aqui nessa matéria que foi aí do diretor de Relações Institucionais da Grow, chamado João Sabino, que ele falou o seguinte: nós temos cerca de 1,5 milhão de usuários em São Paulo. Tá? Pô, gente pra caramba, né? Imagine que cada um deles cometa a infração de multa mais branda, R$100. Ao final do mês tem um custo de 150 milhões. Sim, apenas. Simplesmente, ele fez a conta de padeiro. Não precisa ser nenhum gênio para falar o que ele falou ali. Só isso já é um absurdo em si, a possibilidade. É claro que você vai afirmar que, não vai ser todo mundo que vai tomar a multa. Mas como ele falou da multa mais branda, você meio que tira uma média daí, né? Você toma de 20 mil já, né? Quantos de R$100 dá 20 mil? Então, bastante. Então, é uma coisa que realmente faz sentido ele falar, porque isso aí inviabiliza um negócio. A gente sempre tem defendido aqui melhor marco regulatório para startup e tal. Isso é um negócio torna um negócio proibitivo. Pô. Sim.
E está tratando, tem áreas de segurança do próprio Estado que não são tratadas com essa atenção toda, vamos dizer assim, né? Com essa rigidez. Né? Tem muita discussão aí sobre a pauta de segurança, de armamento, de um monte de coisa, que a maior parte dessas pessoas que defende muita legislação é contra, né? Liberar arma, que vai ser violento, não sei o que, coisa e tal, vai ter um monte de problema, defende que a coisa vai virar Mad Max, mas o patinete parece que tá matando todo mundo todo dia para chegar um nível desse, né? Sim. Então assim, parece que não querem que o negócio se desenvolva, então assim, tem muita coisa aí, a gente sabe que o nosso país ele é marcado por isso, o meio político sempre quer ganhar aí, ganhar um pedágio no meio aí, e isso me parece um lobby forte aí de alguém por trás. Sim, com certeza. Né? Não é teoria da conspiração, não. A política do Brasil é desse jeito, gente. Se você não entende isso, você não vive no mesmo mundo da gente, né? Sim. O Brasil não é para amadores, né? Então, assim, realmente é um negócio complicado. Nada a ver, a gente olhando aqui, realmente... Sim. E até interessante você falar esse negócio tá matando um monte de gente, porque uma das justificativas do Bruno Covas para acelerar foi que ele falou que não, estão acontecendo muitos acidentes, as pessoas estão sendo prejudicadas. Mas a própria Globo divulgou um dado mostrando que a cada 10 mil viagens eles tinham 0,8 acidentes. Ou seja, era menos de um acidente para cada 10 mil viagens, entendeu? Então, tipo, um acidente não é nem uma coisa, tipo, acidente grave, a pessoa, sei lá, quebrou o braço, perdeu a perna, tipo, era, o cara do patinete, sei lá. Sim, e vamos lá, e se as pessoas estivessem andando nos patinetes que são próprios delas, e tivesse tendo um acidente, ao invés da Grow estivesse alugando, né, estivesse vendendo, eles iam fazer o quê? Eles iam proibir as pessoas comuns de usar porque estava tendo acidente também? Sim. E os carros, acidente de trânsito, é muito maior a porcentagem proporcional do que é o patinete. Beleza, se o Uber começar a ter acidente também, eles vão proibir o Uber de deixar os caras rodarem. Não faz sentido, isso não é um raciocínio. É um posicionamento muito esquisito, né? Muito questionável. Além dessa questão da multa, né, outra crítica da Grow é a obrigatoriedade do uso de capacetes. Né? Isso aí então, para a empresa, que é obrigatório tanto o usuário usar capacete, quanto a empresa fornecer o capacete para o usuário. Então, assim, tem que ter o patinete e o capacete ali para o cara usar, senão não pode sair. E se não tiver capacete, quem toma multa é a Grow, né? Pois E ainda a frase do Sabino aí, do João Sabino, ele falou assim, ó, tem risco, né? Há riscos de furto e depredações dos capacetes. E há também uma questão de higiene. Imagina oferecer a um cliente um capacete que já foi usado por outras 7 pessoas no mesmo dia. Então, assim, tem coerência a frase, certo? Sim. Imagina, pensa agora você utilizando o patinete, você é obrigado a usar o capacete que um monte de gente já usou, num dia de calor, por exemplo, capacete suado, fedorento ali, você ia querer usar? Pensa bem sobre isso aí. Se você quiser, compre seu capacete, use um capacete próprio, pô, que nem faz o pessoal que é motoqueiro aí. Exato. Né? Então, assim, acho complicado e, de novo, a reivindicação da Grow me parece coerente. Sim. Né? E como a gente falou aqui, não só a Grow, mas como especialistas em mobilidade também se posicionaram, né? Que foi o caso do Maurício Januzzi, né? Que é o ex-presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB, né? De São Paulo. Ele disse que o decreto de Covas ultrapassou os limites do que poderia ser decidido pela Prefeitura. Para ele, portanto, o texto é inconstitucional, ou seja, a Prefeitura ela passou ali do que ela poderia legislar, né? Então ela tomou decisões muito drásticas que não estava sob o poder dela, não tinha autonomia para decidir essas coisas, né? Isso aí, foi uma medida autoritária e a justificativa dele aqui é dizendo que o patinete é um mecanismo a ser disciplinado pelo Código Brasileiro de Trânsito, certo? E o CONTRAN, e não pela Prefeitura, né? A Prefeitura tem até um nível de regulação sobre a cidade, sim, mas é um nível menor, tá? E pode ser feito pontualmente ali, mas não do tamanho que eles fizeram, decidindo praticamente tudo que podia e que não podia. Então, principalmente sobre a obrigatoriedade do uso do capacete, que a gente já falou aqui, e sobre a necessidade de não usar nas calçadas. Isso aí é um negócio que passa do limite e é um negócio que o CONTRAN que tem que decidir e o Código Brasileiro de Trânsito. Exatamente. Então é um outro tipo de legislação nacional e de órgãos competentes diferentes aí que estão acima do poder da Prefeitura nessa situação. Sim, eu tinha até visto aqui que a Valéria tinha feito um comentário, né, relacionado à multa e tal, falou, pô, a multa é pesada, vai repassar, mas será que não consegue multar pelo código do patinete, né? Então deixei para comentar depois que a gente ia falar disso mesmo, né? Então, exatamente o que o Januzzi disse, né, que ele acha difícil acreditar
que a prefeitura terá... ele diz acreditar que a prefeitura terá grandes dificuldades em aplicar multas sobre irregularidades eventualmente flagradas na rua, já que os patinetes não têm placa de identificação, como outros veículos, né? Então ele acredita que a multa não deve ser de responsabilidade das empresas que alugam esses patinetes, mas sim dos usuários que devem respeitar a legislação. Então, assim, seria realmente difícil identificar qual foi o patinete específico que teve aquela transgressão, né? O que eles iriam falar é tipo assim, pô, vi um patinete andando na rua aqui e a pessoa sem capacete, multa pra Globo. Mas qual foi o patinete, né? Eles não iam nem tentar ver, e se tentasse também ia ser muito... mas é muito estranho também isso aí, pra comprovar também, né? Sim. Como que primeiro ia ser feita essa fiscalização, né? Como é que a prefeitura ia conseguir ficar fiscalizando o patinete? Quem ia fiscalizar? Aí de novo a gente vem para aquela história. Tanto crime, tanta coisa horrível acontecendo no país aí. Tivemos essa semana aí crime com criança, que eu nem quero falar aqui, que eu não gosto de falar desses assuntos. Então tive crime pesado, coisa assim que a mídia e o governo fica passando pano. Governo regional aí, que não fala nada disso, acha tranquilo, acha normal. E, pô, patinete os caras querem multar assim. Então, como que vai fiscalizar primeiro? Vai abrir concurso aí e aumentar os gastos públicos para ter fiscalização dos patinetes? Os gastos públicos já estão altos, o país já está quebrando, então vai ter que contratar mais gente para ficar ali parado na rua com um bloquinho de nota na mão. E depois ainda assim vai virar uma máfia que nem tava das multas antes aí de carro. Multando coisa que não tem como comprovar se foi verdade ou não, sabe? Então, assim, é um negócio que vai para um outro caminho aí que não é legal. Exatamente. Então, ó, vamos lá agora dar uma analisada aqui em algumas regras da prefeitura sobre isso aí, específicas para a gente bater ponto a ponto aqui. Então, uma importante é que ele fala que o uso de patinete é individual. Tá, isso aí não muda nada, porque eu acho que já é mesmo, nunca vi mais de uma pessoa no mesmo patinete. Então, falar que o patinete é individual é a mesma coisa que falar que é para andar para frente, né? Nunca vi ninguém dando cambalhota, nem mortal de costas com patinete também. Então, é irrelevante falar que é individual. O trânsito de patinetes é permitido apenas nas ciclovias, ciclorotas em ruas cuja velocidade máxima dos veículos seja 40 km por hora. O seu uso em calçadas é proibido. Então, essa é uma das... E como a gente já tinha falado aqui, a velocidade máxima permitida é 20 km por hora. Então é uma via de 40, eles andando a metade da velocidade permitida. Lembrando que pelo Código Brasileiro de Trânsito, geralmente a velocidade mínima e a máxima são medidas ali, né? A placa que a gente passa lá de trânsito, ela informa a velocidade máxima. Mas a velocidade mínima permitida numa via é exatamente metade desse valor. Então, assim, o patinete vai tender a, no máximo, andar na velocidade mínima permitida. É meio que um negócio nada a ver, sabe? Sim. Pelo Código Brasileiro de Trânsito. Não faz sentido. Sim. Se a velocidade máxima é 40, ele tem que andar entre 20 e 40. E não no máximo a 20. Não faz sentido. Exatamente. Então, o uso de capacetes é obrigatório e caberá às empresas que alugam os patinetes fornecer equipamento de segurança. Então, né, a própria Globo já falou que é inviável por questão de depredação, questão de sumir, de roubar. Então, assim, não tem como eles comprarem, sei lá, quantos mil capacetes, deixar lá e acreditar que esses capacetes vão se manter lá e tá tudo bem, né? Tá tranquilo. E tem outra aqui que eu quase caí da cadeira na hora que eu tava lendo isso, de raiva que eu fiquei, que é o seguinte, galera, olha só. A medida diz que as empresas do ramo deverão ter campanhas educativas, manuais de condução defensiva, ter seguro e informar mensalmente o número de acidentes registrados no sistema. Cara, isso não faz o menor sentido. Porque aumenta o custo da empresa, tem que ficar produzindo isso. Aí o que eles vão fazer? Repassar o custo para o consumidor final, o preço do patinete vai ficar mais caro, o custo para a empresa vai ficar maior para poder expandir, para fazer manutenção, para tudo, né? Sim. Daqui a pouco vai ter que fazer aquele curso teórico lá de direção de patinete. Como é que chama de carro? O curso teórico lá que tem que fazer antes? CFC. Vai ter um CFC de patinete daqui a pouco. Curso de formação de condutores. Então, formação de controle de patinetes. Mas isso daí é um negócio que as empresas de carro não precisam fazer isso aí. Imagina se você fosse cobrar isso aí da Fiat, da GM, da Volkswagen. Tem sentido? Tem lógica um negócio desse? Não tem o menor sentido, pô. Sim. Os caras têm que fazer campanha para conscientizar e ir contra o próprio modelo deles, informando os acidentes que pode desincentivar as pessoas a utilizar. Aí fala, pô, você comprou o carro aqui da Volkswagen, você bateu o carro, a culpa é da Volkswagen que deixou você bater, pô. Então manda a Volkswagen parar de vender, porque a pessoa comprou e bateu o carro. Cara, não faz sentido. Isso aí é fazer os caras irem contra o próprio interesse deles, que é conseguir mais clientes e falar assim, ó, não vem não porque tá tendo muito acidente. Vamos supor que esteja, né? Você informou o dado aí, mostrou que
o índice de acidente é baixíssimo em relação à quantidade de gente usando, né? Mas, cara, e se começar a crescer? Eles têm que informar isso para desincentivar os outros a utilizar? Eu acho que, cara, isso aí é simplesmente... Outra coisa que também prejudica o modelo é que as empresas devem ainda recolher equipamentos estacionados irregularmente para evitar concentração dos equipamentos estacionados em locais públicos. Ou seja, uma das coisas que foi a grande inovação, né, da Yellow na época, né, quando começou, era tipo, putz, você podia parar seu patinete, sua bicicleta ali em qualquer lugar, você olhava no mapa onde tinha, lá pegava, parou de andar, deixava ali, outra pessoa vinha e pegava. Era uma coisa que as pessoas se auto-organizavam e conseguiam fazer isso, e agora a prefeitura quer delimitar espaços específicos e fazer com que a empresa fiscalize para se essas bicicletas ou patinetes estão nos locais ou não, e se não estiver, a empresa deve recolher e levar ao espaço adequado. Ou seja, vai aumentar o custo operacional disso aí absurdamente. Imagina, você tem que ter lá milhares de vans rodando pela cidade inteira para falar assim, para na bicicleta aqui, vai lá e tira. Daqui 15 minutos, parou outra, vai lá e tira, coloca em tal lugar, não sei o que. Cara, é absurdo. Sem sentido total, fora isso as multas que a gente já comentou aqui, que vai de R$100 a 20 mil, pode ser dirigidas à empresa e também aos usuários. Então, o cliente ali da Grow, o cara que estava usando o patinete. Sim. E aí, em comparação aqui, a gente trouxe até um pouco aqui das regras de bicicleta, que são um pouco mais brandas, né? Então, na questão das bicicletas, não há restrição para o uso de bicicletas em via de velocidade alta, ou seja, você pode andar, só tem restrição em vias expressas, né? Então, tipo, estrada, coisa assim, né? Tipo, de alta velocidade, tem restrição marginais, né, e tal. Mas também, se a pessoa andar, não acho que vai acontecer nada assim de multa com a pessoa, pode ter um acidente, pode ser grave, né, por questão da velocidade, mas não tem uma restrição legal, né, que proíba isso, né? No caso aqui também tem a lei do uso do capacete ali, que no caso para bicicleta ele é recomendado, mas não é obrigatório. Vou pegar e vou juntar com a frase do Diego aqui no chat, que ele está falando que as pessoas muitas vezes usam o patinete sem planejar, né, antes. Pega pela necessidade, sei lá, tá no trânsito e precisa chegar num lugar, alguma coisa assim que pode ganhar um tempo. Então, ela pega ali e vai... não vai ter, às vezes, o capacete na hora, na mochila, caso ela precise, né? E no caso da bicicleta é assim, então não poderia ser também? Fala assim, recomendo que use o capacete, mas, pô, é opcional. Sim. Você que tem que cuidar da sua segurança. Se você não tá com capacete, então você se cuide aí mais para você não ter acidente, velho. Né? Então, assim, essa semana aí saiu lei nova aí sobre essa coisa das cadeirinhas de criança nos carros. Sim. E tá tendo muita discussão sobre isso e gente falando que não, mas pô, vai aumentando assim. Cara, os pais têm que decidir se vai ter cadeirinha para os filhos ou não. Pode continuar tendo campanha, pode continuar tendo incentivo, recomendação para usar, mas a escolha é de cada um. No caso aqui o capacete é a mesma coisa. Se a bicicleta vale, por que o patinete não? Sim. Não consigo ver diferença. Exato. Até o acidente de um e do outro, só porque um não tem motor, sei lá, não tem nada a ver. Sim. Até como o Diego comentou aqui, né, se já não tinha questão de multa para bicicleta e tal, eu acho que até tem, né, multa para ciclista, mas não é a coisa toda que estamos fazendo hoje, né, com o patinete, de putz, vamos fiscalizar, tipo, você não vê assim, o cara andando de bicicleta irregularmente e a prefeitura tomando a bicicleta do cara, jogando no caminhão e falando assim, ó, acabou, vou andar de bicicleta nunca mais, né, então, tipo... Eu não vejo isso acontecer, tem que cadastrar, tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Então é muito mais tranquilo, é mais soft com a bicicleta, né? E aí a Valéria até comentou que estão querendo arrumar emprego na marra, né? Tipo, criar necessidade para contratar gente para fiscalizar, para empregar um monte de gente aí sem necessidade, né? Pode crer. Então, assim, em relação aí, em consequência disso, tem aqui um post que a gente botou na descrição aí, que é do blog do Estadão aí que o Vini escreve. O Vini fez um post aí falando sobre isso, né, que o governo estava na contramão da inovação aí, mandando um recado aí errado para as startups, né? Sim. Fazendo isso, né? No caso ele está falando o governo aqui, ele está se referindo à prefeitura de São Paulo mesmo, né? Então, que é um órgão do governo municipal aqui. E esse post aí está mencionando aí toda essa problemática e tal, e como... um pouco do que a gente aqui também pensa e defende, né? Sim. E teve também, depois, ele também foi um dos caras aí que ajudou aí a construir o post aí da nota de repúdio da Associação Brasileira de Startups em relação a essa mesma ação. Tá aí na descrição para vocês também o link da nota de repúdio. Vocês podem ler com calma aí também se vocês quiserem. Então,
O pessoal em geral do Compartilhar, ecossistema achou absurdo. Sim. Se você não tinha visto isso antes, veja. Se você não tinha compartilhado antes, compartilhe com o maior número de pessoas. Sim. Principalmente as pessoas que estão falando besteira por aí, falando, não, mas esses patinetes aí, nananã. Então, Pô, porque cada um decide por si. Se você não gosta, não use. Você não é obrigado. Não. Você não está pagando imposto para que o patinete rode, não é um serviço público. Então, é de uma empresa privada que só usa quem quer. Não, e também, né, mesmo que você não use, isso pode afetar você no seu dia a dia, porque, pô, se você mora em São Paulo, você se desloca, se você trabalha, sai de casa de manhã, volta de casa de noite, né, o transporte urbano vai impactar a sua vida com certeza. Então, se você é um cara, mesmo que você ande de ônibus, pô, se tem gente andando de patinete, é gente a menos no ônibus, gente a menos no metrô, então pode ficar mais tranquilo pra você. Às vezes um cara que mora perto deixa de ir de carro pro trabalho pra ir de patinete. Mas, pô, você não pode ir mais de patinete, o cara volta a usar o carro. Então, você que usar carro também vai pegar mais trânsito. Então, assim, melhorar o fluxo, né, urbano é bom para todas as pessoas que moram na cidade, independente de você usar ou não. Então, assim, não pense que isso não tem relação com você. Pensar, pô, não tô isento disso aí, não ando de patinete, isso é problema de quem anda. Não pense assim, porque você não tá conseguindo ver o todo, né? Você tá só vendo seu e assim, ali. né, a gente falou hoje de avião aqui, de avião elétrico e tal, e se fosse por causa de acidente, pô, os aviões só ficaram seguros porque aprenderam com os acidentes que aconteceram no início. Então, assim, se fosse pelo número de acidentes, talvez a gente não tivesse avião hoje, entendeu? Uhum. Se fosse seguir essa lógica, né? Então, aqui no chat, o Vini falou aqui que ele puxou um grupo lá do pessoal da 011 lá, né? Tá com um grupo de relacionamento governamental. Para quem não sabe, a 011 é a comunidade de startups de São Paulo. Sim. E eles estão com um grupo aí para relação governamental para ver como que faz as coisas andarem no poder público. E que ele puxou aí, saiu a nota de repúdio, mas a ideia é ir além, provocando diálogo com os legisladores, ou seja, começando ali, fazer eles perguntarem primeiro para quem entende das coisas, antes de sair canetando tudo, né? Que é um negócio muito comum no nosso meio político aqui do Brasil, né? Eles entendem de tudo menos do que eles estão legislando, né? Sim. Eles entendem de pedir voto, de fazer articulação, de fazer lobby, mas de ter conhecimento de causa do que é decidido, principalmente quando tem relação com a internet, com tecnologia, com inovação. Geralmente não temos bons representantes hoje no poder público sobre essas questões, né? Infelizmente. E deixa eu ver se ele falou mais alguma coisa. A Valéria falou aqui que a chartadora pode ajudar muito em uma discussão dessas. É verdade, a chartadora pode ajudar muito e já falo aqui no ar mesmo que a chartadora está à disposição para participar de qualquer tipo de comitê, de qualquer discussão a respeito de coisas relativas a startup e inovação. A gente está sempre aí para isso. Somos abertos sempre a diálogo, sempre somos defensores aqui de olhar todas as pontas, de olhar o impacto, de encontrar soluções, mas não podemos agir de forma autoritária e apressada, que nem a Prefeitura de São Paulo está fazendo. Não podemos achar que isso está certo ou que isso seja normal, né? Sim. Não é uma atitude aceitável, tá? Além disso, teve a hashtag aí que também foi levantada no Twitter nos últimos dias aí, que era não criminalizem os patinetes. Então, assim, ficou aí no Trend Topics aí e mostrou que a galera realmente tá apoiando a Grow e divulgaram aí, né, o vídeo que os caras estão jogando lá, os patinetes que eu mencionei antes aqui, e mostra mesmo a força das redes sociais, né, no nosso tempo agora, para demonstrar o que realmente as pessoas pensam, né? Não tem como um veículo de comunicação chegar lá de massa como uma rede de televisão, chegar e falar que realmente a prefeitura fez isso, porque tem muito acidente, porque tinha gente morrendo, coitadinho de todo mundo, e por isso o governo foi certinho. Então, nas mídias sociais a gente vê a verdade do povo mesmo, da massa em geral, o que realmente as pessoas pensam, e demonstrar apoio aí, serem solidários à empresa, né? Então, apoiando aí toda a inovação e empreendedorismo que vem junto com eles, que não só eles foram vítimas disso, os aplicativos de mobilidade de carro, né, como o Uber 99, foram vítimas aí há um tempo atrás, e agora os patinetes também. Então a gente imagina que eles não serão nem os primeiros nem os últimos a passar por isso. Então é imprescindível que a gente crie uma jurisprudência para no futuro isso já ser assimilado, que é assim mesmo, a inovação, pode ter algum conflito, vamos conversar e ver a melhor forma de resolver, que não é sair proibindo através de leis de cima para baixo dessa forma, né? Perfeito. Bom, demos todos os nossos recados aqui, falamos nossas indignações em relação a essa legislação aí unilateral, parte da prefeitura, né? Mas a gente tende a crer que isso vai se regularizar, até porque, né, o próprio
rapaz lá da OAB falou que era inconstitucional, não sei o que, era medida provisória, então daqui a algum tempo ela já ia cair, mas é bom de se manifestar. Porque dificilmente isso aí vai passar na Assembleia Legislativa para ser aprovado. Eu acho muito improvável que eles consigam aprovar uma coisa dessa como lei permanente. Mas é bom de se manifestar para... Sim, se manifestar até porque em 3 meses pode quebrar a empresa mesmo. Exatamente. Se for obrigado a manter isso durante 3 meses, pode sim quebrar. Sim. E é assim que o lobby funciona. Daqui a pouco lança aí uma concorrente aí que é do primo do prefeito. Sim. E aí a gente entende como é que essas coisas começam. Né? Exatamente. Mas vamos